Muito bem, minha amiga, meu amigo da Escola de Elétrica e da Construção. Chegamos nos últimos passos pré-aulas práticas, que é as aulas que você mais deseja observar e eu também. É as que eu gosto de estar ali na ação junto com você, ok? Mas essa aula ia ficar muito longa nesses últimos 3 passos, que são os mais detalhistas. Então eu dividi em A e B. Então hoje você vai receber 2 vídeos, o A e o B. Assista o A, que é agora, e depois o B, para chegar nas aulas práticas a partir de amanhã e ter todas as noções que você precisa para ser um bom profissional ou alguém que cuide muito bem de sua residência, ok? Vamos lá, se inscreva, deixa o like, compartilhe, ajuda o canal a crescer, que mais conteúdo eu vou levar. E manda seu WhatsApp para mim, manda pelo meu WhatsApp, mande o seu e-mail para mim enviar os materiais para você, ok? Mas ainda não podemos dizer que é esse, porque nós precisamos usar a tabela 42, que é segundo que ela analisa o fator de correção de temperatura. Então, ali ó, com esses dados encontramos 24 amperes e o cabo 2,5, certo? Você viram ali agora que foi. Falta analisar a tabela 42. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar esses dados e analisar a tabela 42. A tabela 42 está aqui, ó. Certo? Aqui, ó. Quantos circuitos vão passar no eletroduto do chuveiro? 6 circuitos. Aqui onde eu estou passando o mouse. 6 circuitos. Então, a taxa aqui, o índice aqui é 0,57. Vamos, então, voltar para a nossa conta. Aqui, ó, nós temos 24 amperes, ok? Aqui onde eu estou com o mouse, 24 vezes 0,57, que é a taxa de ocupação aqui, vai dar 13,68 amperes. Mas então quer dizer que o cabo de 2,5 só vai ter capacidade de corrente com essa taxa de ocupação de 13,68 amperes. 13,68 amperes não ocupa, não conduz 24 amperes que nós precisamos, e sim 13,68. Então, nós vamos voltar para a tabela e buscar o próximo cabo, que é o de 4,5. Voltamos para a tabela 36, aqui ó, voltamos para a tabela 36, então se o de 2,5 aqui ó, 24, onde está o mouse aqui ó, onde está ele aqui no meio ó, no B1 que é o nosso método, dois condutores carregados, desce, 24, o próximo é o 32 que é o de 4 milímetros, vamos ver se 4 milímetros vai atender o nosso chuveiro. Certo? Então, pegamos o de 4 milímetros, 32, e vamos voltar para a tabela 42 e ver qual é o índice de correção. Aqui, ó, o índice de correção dele aqui é 0, aqui, ó, 65. E aí nós vamos multiplicar o 32 vezes o 0,57 é o 0,67, que é o mesmo que é os 6 carregados, os 6 circuitos. 32 vezes 0,57 ainda não é nosso cabo, não atende ainda a nossa expectativa, que é cobrir os 20,45 amperes, que deu 18,24. Então o próximo cabo na tabela é o próximo cabo na tabela é o de 6 milímetros, que vai dar
41 ampere, a capacidade de condução dele, veja aqui. Aqui, ó, o de 6 milímetros tá aqui, ó, onde estou com o mouse à esquerda ali, 6. A capacidade dele aqui, ó, aqui dentro agora, na nossa linha aqui, ó, na mesma linha, 24, 32, 41 ampere. Então fizemos a conta ali, 41 vezes a nossa taxa lá de 57, deu 23,37 ampere. Esse é o nosso cabo para o chuveiro. Vejam que de 2,5 passou para um de 6 milímetros. Por isso que no nosso circuito aqui, do nosso chuveiro, vai ter um cabo de 6 milímetros, certo? Vai ter um cabo de 6 milímetros, que está aqui, ó. Está aqui. Olha aqui, ó. Esse é o circuito da parede do ar. Passa o 3, o 4, o 6, o 7, o 8, que é o do aqui, ó. Aqui. Circuito 8, fase, neutro e terra, 6 milímetros para o chuveiro. E numa tubulação de 32 milímetros, que é 1 polegada, certo? Estão entendendo a importância disso? Então fizemos os dimensionamentos. Estou ensinando vocês a usar a tabelinha. Você deve parar o vídeo, voltar, buscar essas tabelas no Google, baixar essas tabelas para ter isso. É uma pasta que você deve ter para trabalhar direto, é direto, toda hora você vai utilizar. Agora vamos para o 8º passo, que é dimensionar os disjuntores dos circuitos. Vamos lá para os disjuntores. Tudo isso que eu fiz aqui, quando for agora o próximo curso, que é o de projeto elétrico, vou ensinar você a fazer o projeto elétrico completo, todos os dimensionamentos, todos os cálculos, tudo, a planta, tudo vou ensinar. Você vai aprender a fazer tudo isso. Aqui é só o esboço, depois organizar nas folhas, nas pranchas, nas folhas, para entregar o projeto pronto, certo? Então aqui, dimensionamento dos disjuntores por circuito. Aqui, ó, tomadas da janela. Nós vimos ali que no projeto, que está aqui, na janela, nesse circuito, que é o circuito 1, passa aqui então uma tomada direita, aqui, uma tomada baixa direita, uma dupla média e mais uma média aqui à esquerda. Então são essas 4 tomadas. Eu preciso somar 100, mais 100, 200, mais 100, 300, mais 100, 400, certo? E para ele vai um disjuntor. Essas tomadas vão ter o circuito, nunca misture iluminação com tomadas. Cada um tem um circuito separado, certo? Então as tomadas da janela são 400 volts ampere vezes o fator de potência, que é o 0,8 residencial, vai dar 320 watts, certo? Agora, nós vimos que ele vai ter uma aparente de 400 volts ampere, que já está nas aulas anteriores, o que é aparente, e uma de 320, que já está nas aulas anteriores. Você deve buscar a playlist completa do curso que está passando aí nos cards. 320 watts, que é a ativa. Então pronto, a ativa é 320. Mas para dimensionar os disjuntor, nós vamos usar qual? A aparente, certo? Nós não vamos usar a ativa, que é quanto ele usa para o trabalho. Nós vamos usar tudo que ele consome para o trabalho e para seu eletromagnetismo, né? Para o funcionamento de motores e coisa e tal, certo? Então nós vamos aqui, 400 pega a
aparente, que é o volts ampere, 400 volts ampere, divide pela tensão da sua rede, se for 110, 220, aqui é 220, aqui deu 1,8 ampere. Não existe disjuntor de 1,8. Então, um disjuntor de 2 ampere, curva B. A tubulação nós já falamos lá, né? Esse aqui é aquele que já falamos sobre a tubulação. Curva B. O que é a curva? Curva B. A curva de ruptura B. A curva de ruptura B para um disjuntor estipula que sua corrente de ruptura, ou seja, quando ele cai, quando ele rompe, quando ele desliga o circuito, está compreendido entre 3 e 5 vezes a corrente nominal. Um disjuntor de 10 ampere, por exemplo, nesta curva, deve operar quando sua corrente atingir entre 30 e 50. Ele recebe um surto, por exemplo, de 30, ele vai cair. Até lá ele ainda segura, certo? Os disjuntores curva B são usados onde se espera um curto-circuito com baixa intensidade. Normalmente cargas resistivas, por exemplo, chuveiro, certo? Em residências, nas tomadas de uso comum. Então, as tomadas de uso comum, as TUGs, são disjuntores de curva B, onde a demanda de corrente de partida do equipamento é baixa, certo? Então, nós vimos que ali vai um de 2 ampere, naquelas tomadas da janela de curva B, certo? Agora, deixa eu ver outro aqui. Iluminação externa. Nós vimos lá no projeto. Nós vimos lá no projeto que aqui fora, na porta, vai ter uma luminária de 100 volts ampere. Já falei na aula de ontem que isso aqui vai dar 15 watts LED, certo? 100 volts ampere incandescente corresponde a 15 watts LED. Então vamos colocar uma luminária aqui, e essa luminária, como ela é externa, ela fica também, não fica junto das iluminações internas. Ela precisa de um circuito particular para ela, certo? Interna. Então, ela vai ter um disjuntor. Então, iluminação externa, 100 volts ampere, que é a potência aparente, só tem uma luminária, é vezes 1, que é a nossa fator de potência para iluminação, né? É 1, então 100 watts. Eu pego esses 100 volts ampere, que é a aparente, divido por 220, vai dar 0,45. Também vou colocar um de 2 ampere ali, mas agora eu vou colocar a curva C. Olha aqui, ó, curva C. Então na tomada foi curva B, mas na iluminação eu vou colocar a curva C. O que é o curva C? Curva C, a curva de ruptura C para um disjuntor estipula que sua corrente de ruptura está compreendida entre 5 e 10. Veja, já é uma curva de ruptura mais alta que a B. A corrente nominal. Um disjuntor de 10 ampere nessa curva deve operar quando sua corrente atingir de 50 a 100 ampere. Os disjuntores de curva C são usados onde se espera um curto-circuito de intensidade média e onde a demanda de corrente para a partida de equipamento é mediana. Normalmente, cargas indutivas, como motores, sistema de comandos e controle, circuitos de iluminação em geral e ligação de bobinas, certo? Por exemplo, nas tomadas de uso específico, nas de uso geral, curva B, mas na de uso específico, geralmente curva C, certo? Então vamos lá. Aqui está, ó, curva B, certo? Aqui, ó, o ponto do ar, por exemplo, aqui, ó, deu 7,48 ampere. Certo? Aquela soma toda aquela rotina que a gente faz,
7,48 ampere. Vamos usar um de 10 ampere, curva C, do ponto do ar, certo? Já no ponto do chuveiro, que é resistiva, nós vamos usar aqui, ó, um de 25 ampere, curva B, ok? Chegamos agora ao 9º passo dos 9 passos da elétrica residencial, certo? Ao 9º passo, o primeiro passo para dimensionar um disjuntor geral do quadro de distribuição de uma instalação é ter as potências instaladas em cada circuito e quais os tipos de carga. É esse quadro que nós temos aqui, certo? Então vamos lá, nós estamos certos, nós já temos isso. É importante que as cargas estejam divididas em circuitos, como nós temos no nosso quadro, e que as cargas que possuam uma corrente nominal maior que 10 ampere estejam em circuitos separados, como nós temos ali. Aliás, ali nós separamos tudo, nós fizemos 3 circuitos de tomada, na janela, na parede do ar e na parede do chuveiro. 3 circuitos separados para você aprender a fazer uma casa sem problema algum. Nós não forçamos nenhum circuito. E estejam separados como solicita a NBR 5410, instalações elétricas de baixa tensão. E aí nós vamos agora saber os fatores de demanda, que conhecendo os circuitos e as cargas, agora é hora de entendermos o que é fator de demanda. Fator de demanda adequado é para aproximar a potência que realmente é utilizada, de forma a dimensionar o disjuntor para uma corrente mais próxima da média de utilização, garantindo assim uma melhor proteção e seletividade. Um disjuntor não pode estar muito alto, além do que ele realmente precisa, e não pode estar abaixo do que precisa. Por isso, o fator de demanda. Eu tenho 20 tomadas na minha residência, eu não vou ter as 20 trabalhando ao mesmo tempo. Isso não vai acontecer, certo? Então precisa o fator de demanda, que é uma média da utilização. Os fatores de demanda são calculados e disponibilizados em tabelas, tudo tem a sua tabela, pelas concessionárias em suas normas de distribuição. Então cada região tem quem fornece energia e é eles que providenciam essas tabelas, certo? Para instalações residenciais, usaremos 2 fatores de demanda, um que agrupe os circuitos de tomada de uso geral, as TUGs, e circuitos de iluminação, e um segundo fator de demanda para os circuitos de tomadas de uso específicos, como ali nós temos o ar e o chuveiro, certo? Então, o que eu devo fazer? Aquele quadro que nós temos ali, eu devo somar as TUGs mais a iluminação, certo? Aqui, ó. Eu devo pegar cada circuito aqui no meu quadro e somar as TUGs e a iluminação, agrupá-los para ter a soma das cargas deles. Aqui, ó, no nosso deu 3.380 volts ampere. A nossas TUG deu 3.380. As nossas TUGs de iluminação 3.380. As nossas TUs deu 6.147 volts ampere. Temos os 2 separados, certo? Então, quanto que deu aqui? 3.380 volts ampere. Agora nós procuramos o fator de demanda para a iluminação, aqui na tabela, e pontos de tomada de uso geral, que a sua concessionária vai lhe fornecer. As TUG. Aqui, ó, fica aqui nessa faixa, entre 3.001 e 4.000. Então, é 0,59. Faixa de potência, a nossa faixa de potência ficou aqui, 3.000 e 4.000, 0,59. Então aqui embaixo, ó, o fator de potência, então, multiplica-se o total 3.380 pelo fator de potência, que dará
1994,2 volts-ampere. Vejam, de 3.380, que é a aparente, passou para um fator de potência, passou para um total de 1.994,2 volts-ampere. Esse é o fator de potência das minhas TUGs e iluminação. E a minha TUGs, que é 6.147 a potência aparente, eu coloco ele na tabela aqui, ó. São 2 circuitos, né? Que é o ar, aqui ó, número de circuitos, onde eu estou passando o mouse. Tem o ar, que é TUI, e tem o chuveiro, que é TUI, 2 circuitos. Então o fator de demanda é 1, certo? Então o fator para 2 circuitos é 1. Então multiplica-se por esse fator, 6.147, vai dar 6.147 volts-ampere. Ficou igual. Agora eu pego essas duas somas que eu fiz, essas duas contas, e somo os dois para ver o fator de demanda para o meu disjuntor geral. Isso nós estamos fazendo de uma peça, mas é o mesmo passo a passo de tudo que você está vendo, é o passo a passo de uma casa toda, certo? Ali, ó. 1994,2 mais 6.147 vai dar 841,2 volts-ampere. Aí você faz o quê? Lei de Ohm nele, que nós vamos ter aulas sobre as leis de Ohm também, que é a corrente é igual a potência dividido pela tensão. Para achar a corrente do seu disjuntor geral, aqui ó, aplique-se a lei de Ohm. 8.141 dividido por 220 vai dar 37 ampere. Não tem disjuntor de 37, então eu vou botar um disjuntor de 40 ampere, certo? Mas então, e a curva desse disjuntor? A curva, eu vou pegar o que? No meu circuito eu tenho curvas B e curva C, não é? Naquele quadro que nós fizemos lá em cima, temos B e C. Então, vai ser a curva mais alta para o meu disjuntor geral. Então, ele vai ser 40 ampere, curva C. Aqui, ó. Então, disjuntor geral monofásico, 40 ampere, curva C. Pois é a curva maior entre as nossas. Darmos o décimo passo tem o que? Disjuntor residual. Tem que ter disjuntor residual na sua casa. Então, o disjuntor residual, sempre essa coisa é menor, é igual ao geral. Você poderia colocar um de 40 ampere também? Poderia, se você fosse proteger todos os circuitos com ele. Então você não vai proteger todos os circuitos com ele. Por exemplo, nós não vamos proteger a iluminação com o DR, né? Então eu diminuo dessa conta, porque senão ele vai ficar um disjuntor muito alto, certo? Então olha aqui, ó, o nosso disjuntor vai ser de 32 ampere. Por quê? Pelo que eu expliquei, eu vou tirar a iluminação. Aqui o geral deu de 40 ampere. Se eu colocar um de 40 ampere também vai ficar muito forte. Eu tiro a iluminação, tirei 8 ampere dele e deixei 32 ampere. Disjuntor de proteção contra surto. Em áreas, o DPS. Essa então já vi que o disjuntor residual, que é o DR, vai ser de 32 ampere, porque eu não vou proteger a iluminação com ele. E o DPS, disjuntor de proteção contra surto, vou usar a regra em áreas urbanas, próxima à região central, com prédios equipados com para-raios no entorno, DPS de 12 kA, certo? De 12 a 20 kA, certo? Kiloampere, 12 kA a 20 kA, certo? Então, 12.000 amperes, tá?
Se fosse na periferia de áreas urbanas com poucos prédios, sem para-raios no entorno, DPS de 30 kA a 45. E se fosse em áreas rurais, edificações afastadas, isoladas, DPS de 60 kA. Então o nosso vai ser um DPS de 12 a 20. Ok? E encerramos agora o 10º passo. Próxima aula para você vai ser já a prática, e a primeira coisa que você vai aprender comigo é ler qualquer projeto elétrico. Ok? Te espero na próxima aula e você deixe seu like, compartilhe, se inscreva nesse canal e ajude a crescer. Ok?